Boa tarde a todos. É o seguinte, pessoal, tudo bem com vocês? Né? Temos aqui alguns colegas de colegiado, né? Temos colegas do centro também. Alguns eu conheço um pouco mais, outros eu conheço um pouco menos, mas todos nós fazemos parte do mesmo time, né? Somos todos professores da Unespar, independentemente da área de atuação, estamos todos, entre aspas, no mesmo barco, né? Nesse contexto de pandemia que nos trouxe uma série de novos desafios, né? Muitas pessoas estão tendo que se reinventar para sobreviver às novas demandas profissionais, econômicas e outras relacionadas à pandemia do Covid. Até mesmo a gente que atua na área da informática, estamos nos atualizando sobre tecnologias que possam ser úteis para nos ajudar a trabalhar nesse novo contexto, né? Bom, no encontro anterior, o professor Lisandro ministrou aula sobre a ferramenta Zoom Meeting, né? Que é a ferramenta que estamos usando nesse encontro de hoje, e é uma ferramenta fantástica, né? Tem recursos poderosos, funciona muito bem, tem um layout bastante amigável, né? Não exige muitos recursos em termos de processamento de máquina nem de rede, possibilita a realização de aulas online e também a gravação de aulas gerando mídias de boa qualidade, né? E bastante leves, né? A gente grava as nossas aulas, 40 minutos, 50 minutos, a gente coloca os nossos alunos lá, dá 40 megas, né? Como é que o Zoom consegue fazer isso, né? É um mistério. E, além de tudo, é uma ferramenta gratuita, né? Então, bom, além de usuário, eu acho que eu já me tornei um fã, né? Dá para perceber pelos meus comentários aqui, né? Isso aí é culpa do professor Lisandro, viu, professor Lisandro? Pois bem, na aula de hoje, vamos ver uma ferramenta que não é tão nova assim, né? Ela surgiu no início da década passada, né? Mas que eu considero, no atual contexto, uma ferramenta tão importante quanto o Zoom. O Moodle é uma ferramenta que funciona como um ambiente de aprendizagem dinâmico orientado a objetos, né? É daí que vem o nome, né? Moodle, acrônimo de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Em outras palavras, ele é um ambiente virtual de aprendizagem que funciona através de objetos de aprendizagem, né? No dia a dia da sala de aula, geralmente os principais recursos que estruturam nossas aulas são a fala e a escrita, né? No popular, temos aquela velha expressão do cuspe e giz. Bom, quando fazemos a transposição de um contexto de uma sala de aula tradicional, física, com suas carteiras, cadeiras, quadro negro, giz, para um aprendizado suportado pelas tecnologias, outros elementos entram em cena para ajudar nesse processo de construção do conhecimento, né? Esses elementos são denominados como objetos de aprendizagem, tá? Existem vários tipos de objetos de aprendizagem: textos, vídeos, artigos, entrevistas, músicas, gráficos, etc. E uma outra coisa que a gente tem que salientar nesse contexto é o seguinte: uma outra grande diferença entre o ensino presencial e o ensino suportado pelas tecnologias diz respeito ao papel desempenhado pelo aluno nesse processo, né? Vamos dizer assim, enquanto na perspectiva tradicional, por assim dizer, do processo de ensino-aprendizagem, o foco principal está no professor. No ensino suportado pelas tecnologias, geralmente as aulas são constituídas por várias atividades que o aluno precisa executar em cada etapa do processo, em cada encontro, por assim dizer, né? Então, nesse contexto, qual é a utilidade de um ambiente virtual de aprendizagem? Eu perguntaria, né, como o nosso ponto de partida aqui. Ou, em outras palavras, para que serve o Moodle, afinal de contas, né? Ele serve justamente para estruturar os vários objetos de aprendizagem que são utilizados nas aulas de cada disciplina, seja na modalidade de ensino à distância, seja como apoio para disciplinas de ensino presencial, seja ainda para as aulas do sistema presencial conectado, como nós temos feito na Unespark de Apucarana, que nós damos aula online para os nossos alunos dentro do horário de aula deles, nas suas respectivas disciplinas, né? Então, como nós veremos na prática mais adiante, o Moodle trabalha essencialmente com dois tipos de elementos: as atividades e os recursos, tá? Então, assim como o Zoom é uma ferramenta fundamental para a realização das aulas online, o Moodle e outros ambientes virtuais de aprendizado são fundamentais para fornecer um ambiente de suporte aos diversos elementos que fazem parte das nossas aulas, né? Mas não é só isso. O Moodle é uma ferramenta bastante complexa que vai muito além disso, né? Ele nos ajuda também em outras frentes de trabalho, até mesmo na aplicação e correção de alguns tipos de avaliações, como nós vamos ver na aula de hoje, tá? Enfim, encerrando essa introdução, o meu objetivo nesse nosso encontro de hoje
é mostrar alguns cenários possíveis de construção de aulas através de recursos do Moodle, utilizando alguns dos principais recursos que dispõe e chegarmos à utilização dele para a formulação de exercícios, atividades de avaliação, etc. Minha proposta é trabalhar de uma maneira bem prática o como fazer, entre aspas, né? E quais recursos utilizar para obter determinados resultados através do Moodle. Então, a minha proposta é fazer uma aula assim, onde que a gente possa ter uma ideia do todo e a gente vê como a gente constrói os vários elementos do Moodle, de uma aula, assim, na prática, tá? Eu espero que esse nosso encontro seja bastante proveitoso, no sentido de vocês perceberem as grandes potencialidades que o Moodle possui, para apoiar nosso trabalho, possibilitando a criação de um local onde os alunos podem ter acesso às nossas aulas online, às nossas aulas gravadas, aos textos, aos vídeos, onde eles podem fazer os exercícios de cada aula, onde podem interagir com os professores e com os colegas de suas turmas para tirar dúvidas, por exemplo, onde eles podem entregar as atividades solicitadas pelos professores sem ter que ficar enviando e-mails ou utilizar outros recursos, né? E também onde o aluno possa fazer algumas das avaliações das disciplinas e um local onde nós possamos fechar nossas notas bimestrais. Enfim, então, nessa introdução, o que é o Moodle, então? Né? Ele é um software que pode proporcionar o lugar, entre aspas, no qual o aluno encontra tudo ou quase tudo que precisa para apoio às disciplinas que estiver cursando, né? E para nós ele é um software que pode ser uma grande ferramenta para organização e para suporte ao nosso trabalho. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro sobre o Moodle, ok? É isso. Vamos lá, então. Deixa eu fechar, acho que todo mundo já entrou. Bom, como eu tinha dito anteriormente, na primeira parte dessa aula, eu preparei uma apresentação e eu vou mostrar para vocês quais são as principais atividades, quais são os principais recursos e as características de cada um deles, tá? Para que a gente possa utilizar na prática. Então, primeiro vai ter uma apresentação assim, né, mais teórica, entre aspas, tá? Em seguida, daí a gente vai trabalhar com alguns casos reais, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos ver então os principais elementos do Moodle que vamos trabalhar na aula de hoje, né? O Moodle trabalha com atividades e com recursos, tá? Então, aqui nós temos à esquerda atividades, tá? E nós vamos ver aqui quais são as principais atividades que nós vamos utilizar nessa aula de hoje. Então, veja bem, de todas as atividades que nós temos no Moodle, nós vamos trabalhar com 4, tá? Nós vamos trabalhar com arquivos, com páginas, com rótulos e com endereços eletrônicos, URLs, tá? Em recursos, nós vamos trabalhar com outros 4 também, que são o chat, o fórum, o questionário e as tarefas. Tá? Com essas 8 funcionalidades aqui, nós fazemos a maior parte de tudo que a gente precisa para as nossas aulas pelo Moodle. Tá? Então, vamos ver as atividades. Primeiramente, arquivo. Nós podemos utilizar arquivo para quê? Né? Através de arquivos, nós podemos inserir textos, nós podemos inserir instruções de atividades, nós podemos inserir imagens, né? E outros elementos também. Já outro elemento muito importante, na minha opinião, é um dos mais importantes que tem, é a página, né? Então, podemos criar páginas web através de um editor de texto e nelas inserir textos, imagens, vídeos, links da web, né? E veja bem, quando a gente insere uma página de internet na nossa aula, ele abre um editor de texto, né? Nesse editor de texto, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos fazer formatações, nós podemos colocar links lá dentro, como a gente vai ver na prática. Tá? E aqui uma outra coisa que tinha faltado, a página eu posso linkar tanto sites externos, links da web, como eu posso fazer links para componentes da minha própria aula. Então, bom, outro elemento importante são os rótulos. Né? Podemos criar rótulos para o quê?
Para que servem os rótulos? Melhorar a identificação e a visualização dos objetos de aprendizagem nas nossas páginas, disponibilizar acesso a outros objetos através de links, né? E outras funcionalidades também. Tá? Então, aqui. E temos também as URLs, né? Podemos inserir endereços eletrônicos para acesso a documentos, a imagens, né, que sejam acessados fora do ambiente virtual de aprendizagem, recursos hospedados em nuvens, como, por exemplo, vídeos do YouTube, vídeos que a gente pode colocar no Google Drive ou em outros repositórios, né? Textos, eu, por exemplo, uso bastante textos no Dropbox, né? Ou no OneDrive e assim por diante. Tá? Então, é uma infinidade de possibilidades aí. Bom, então nós vimos rapidamente aqui quais são as atividades que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Agora nós vamos ver aquilo que ele denomina como recursos, né? Então, os recursos no Moodle, como eu disse, são vários, né? Então, nós vamos ver aqui o chat, né? Podemos utilizar ele para conversar em tempo real com os nossos alunos para finalidades como essas daqui, né? Obter feedback sobre as nossas aulas, esclarecer dúvidas e outros assuntos, né? É claro que enquanto nós estamos dando aula, né, ao vivo, online, vamos dizer assim, não dá para ficar parando e vendo o chat, né? Mas dá para a gente fazer algumas sessões de chat imediatamente após o término das nossas aulas, né? E assim a gente pode obter um feedback sobre as aulas, esclarecer dúvidas com os alunos, etc. Tem uma observação importante aqui, que o Moodle possibilita para que nós possamos criar chats que se repetirão todas as semanas em determinado horário. Então, quando eu crio um chat, por exemplo, para o final da minha aula de hoje, ele pergunta se eu quero repetir esse chat na semana que vem e assim por diante. Tá? Então, isso pode ser uma rotina interessante. Tá? Nós temos também o recurso do fórum. Nós podemos usar o fórum para várias finalidades, né? Nós podemos usá-lo para estimular a interatividade entre os alunos, né? Então, nós podemos propor atividades que os alunos da nossa turma, por exemplo, eles façam uma leitura de um determinado texto e que cada um faça uma postagem sobre determinado tema, né? E, além disso, além de postar uma reflexão sobre aquele tema utilizando o texto, que eles também comentem publicações de outros colegas. Então, é uma forma de estimular a interatividade entre os alunos relacionados aos assuntos que nós estamos discutindo, né? O fórum pode funcionar também como um espaço para registro das dúvidas dos alunos, né? Como nós vimos ainda há pouco, né, nós podemos usar os chats, né? Usar um chat assim que acabar a aula para discutir dúvidas com os alunos, mas de uma maneira síncrona, né? Ou seja, online. O fórum é uma ferramenta assíncrona, né? Então, se surgir alguma dúvida ao longo do tempo, né, os alunos vão colocando no fórum e os professores podem ir interagindo, podem ir acompanhando e respondendo essas dúvidas, né? Nós podemos usar os fóruns também para disponibilizar um espaço de troca de experiências entre os alunos sobre determinado assunto, né? Então, o fórum pode servir para todas essas coisas. O próximo recurso que nós vamos ver são os questionários, né? Nós podemos criar questionários com questões de vários tipos, né? Podemos criar questionários com questões textuais, né, com respostas curtas, né, até uma linha. Nós podemos criar também questionários com questões dissertativas e podemos estabelecer diferentes quantidades de linhas para cada questão. Nós podemos criar questionários de verdadeiro ou falso, né? Também podemos criar questionários de múltipla escolha, e dentre vários outros tipos de questionário que nós temos. Bom, eu fiz algumas observações que a gente tem que levar em conta em relação aos questionários, né? Os questionários só estarão disponíveis aos alunos no dia ou período e horário delimitado pelo professor. As questões, assim como as opções para as questões de múltipla escolha, podem ser aplicadas em ordem aleatória para cada aluno, né?
Ao término das atividades, as questões podem ser corrigidas automaticamente, né? Isso porque quando nós inserimos as questões no sistema, nós já marcamos qual é o gabarito das respostas, né? Então, com exceção das questões dissertativas, o próprio Moodle faz a correção para nós. Tá? O resultado das atividades e avaliações são corrigidas automaticamente, né? Bom, pessoal, outro recurso bem interessante no Moodle é a utilização de tarefas, né? Veja bem, nem sempre as atividades que nós queremos propor para os nossos alunos, elas são adequadas aos tipos de questionário que o Moodle possui. Né? Às vezes, ela não se enquadraria em nenhum tipo de questionário. Então, para isso, a gente trabalha com as tarefas. Né? Os alunos eles podem inserir arquivos de texto, planilhas eletrônicas, imagens, etc., de acordo com a demanda específica da atividade que está sendo proposta. Né? O professor pode estabelecer o formato permitido para envio, assim como os limites para o tamanho dos arquivos. Né? E os trabalhos podem ser depositados individualmente ou por equipes, desde que os grupos já tenham sido criados pelo professor na plataforma. Tá? Um detalhe bem interessante é que o Moodle possibilita que o professor faça marcações no corpo do trabalho e insira comentários e observações que ficarão vinculados aos arquivos enviados pelos alunos. Ou seja, o professor pode fazer a correção desses trabalhos, né? E aí ele vai dar um feedback da correção através de um arquivo de comentário que vai ficar atrelado ao arquivo enviado pelo aluno. Então, quando o aluno tiver acesso às notas do trabalho dele, ele vai ter acesso também a esses comentários ou observações que o professor fez sobre a atividade proposta. E aí, dúvidas, pessoal? Bom, vamos então ver como isso funciona na prática, né? Bom, gente, então eu vou usar um exemplo de uma das minhas aulas da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica para a Computação, é uma disciplina que é lecionada para o terceiro ano de Ciência da Computação. Tá? Então, aqui, nós temos vários objetos de aprendizagem. Tá? Se a gente voltar aqui, quer ver? Vai aparecer aqui. Ó. Essa aula, então, é composta por esses objetos aqui. Tá? Então, eu vou entrar nesse primeiro e a gente vai ver como é que funciona. Introdução. Então, aqui é um texto bem curtinho, introdução. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina. Os conteúdos da nossa aula de hoje estão organizados em duas partes, né, etc. e tal. Numa primeira parte, nós vamos ver os métodos de pesquisa. Após as atividades, veremos as ferramentas eletrônicas de pesquisa. Né? Então, a gente dá as boas-vindas, faz uma contextualização para o aluno. Né? E aí, a gente vai linkando outras páginas. O aluno ele vai navegar com esse botão da esquerda para voltar e com o botão da direita para prosseguir na aula. Então, se eu clico uma vez aqui, ele vai para a página onde tem o vídeo o primeiro vídeo da aula gravada. Né? Se ele quer retornar, ele volta para a introdução. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Então, veja bem, como está estruturada essa aula? Eu estou pedindo aqui, ó, para começarmos, assista o vídeo. Aí ele clica aqui. Aí nós vamos ter um vídeo, uma aula gravada pelo Zoom, né? E aí vai ser ele vai ter acesso normalmente. Pessoal. Sejam bem-vindos a mais inclusive, uma ele pode ampliar, dar um zoom na tela aqui, assistir em tela cheia, né? Mais uma aula de metodologia da pesquisa científica para computação. E assim por diante, tá? Bom, vou parar aqui. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar. Aí nós vamos, ó. Uma vez que o aluno tenha assistido essa primeira parte da aula, é um vídeo de 42 minutos, tá? Ele vai ter acesso a um outro objeto de aprendizagem aqui, que são os slides da aula. Eu sempre uso apresentações, assim como a gente está usando, eu usei na primeira parte dessa aula de hoje, né? E aí, em seguida, eu disponibilizo para os meus alunos o PDF dessa apresentação. Né? Então, ele está carregando aqui, minha internet deve estar lenta, né? Mas ele vai apresentar, vai aparecer aqui na tela
a estrutura dos slides que eu utilizei nessa primeira parte da aula. Então, veja bem, aqui nós temos um PDF com a estrutura dos slides da primeira parte daquela aula. Tá? Então, tem aqui a capa, tem a recapitulação, aí tem aqui, eu faço recapitulação dos métodos que a gente havia trabalhado de uma maneira muito sucinta na aula anterior. Aqui tem a estrutura dos slides, tá? Que eu estou discutindo nessa aula. Então, o método dedutivo, as críticas a ele, o método indutivo, o método hipotético dedutivo, o método dialético, o método fenomenológico, e assim por diante. Né? E depois, aqui a gente tem um outro conjunto de métodos, né? Que são os métodos que dizem respeito aos meios técnicos de investigação. Então, esse foi o principal conteúdo da primeira aula. Então, o aluno, se tiver alguma dúvida, ele não precisa assistir a aula novamente, ele pode consultar esses slides. Aí, o próximo objeto aqui de aprendizagem que está linkado nessa aula é um vídeo complementar sobre a fenomenologia. Tá? Eu separei esse vídeo aqui de um professor da USP, que explica de onde vem a fenomenologia, a discussão com o Russell lá, e que outros filósofos e tudo mais. Esse é um vídeo complementar para quem tiver interesse. Né? Aí nós vamos para a atividade, gente. Olha, para essa atividade, para essa aula, aliás, para a primeira parte dessa aula, eu preparei algumas atividades. Então, aqui, eu vou entrar como se eu estivesse fazendo uma prévia da atividade. Tá? Pré-visualizar questionário agora. Vamos lá. Então, gente, olha como que funciona a atividade para o aluno. Né? Eu estabeleci uma atividade e coloquei aqui, ó. O questionário tem um limite de tempo de 50 minutos. O cronômetro começará a contar a partir do momento que iniciar a tentativa e deverá submetê-la antes do tempo acabar. Tem certeza que deseja iniciar? Sim. Nós estamos só fazendo um teste, né? Então, na verdade, isso daqui os alunos estão fazendo ainda nessa semana. Então, primeira pergunta. Na primeira aula desse bimestre, assistimos o filme Olhos de Lorenzo. Eu estou fazendo uma pergunta sobre o contexto e os métodos utilizados naquela pesquisa lá. Aí, a resposta aqui seria, por exemplo, o método indutivo e o método experimental. Tá? Só vou preencher para vocês verem como é que fica no final. Tá? Então, próxima página. Próxima página é a próxima pergunta. Né? Então, nós tivemos uma primeira pergunta que era dissertativa, temos aqui uma segunda pergunta dissertativa também. Explique qual a diferença entre o método dedutivo e o método indutivo, de acordo com o que vimos nas aulas de hoje. Né? Então, a gente pode colocar aqui, enquanto o método dedutivo parte de uma premissa geral para casos particulares, o método indutivo parte do estudo de casos particulares para a formulação de generalizações. Então, o aluno respondeu aqui, próxima pergunta. Explique qual a principal diferença entre o método hipotético dedutivo e o método indutivo de acordo com os conteúdos das aulas de hoje. Eu vou colocar reticências aqui, gente, para a gente ganhar tempo aqui, que essa discussão é complexa, né? Mas vamos lá. Olha, aqui na quarta questão, nós já temos um exercício de verdadeiro ou falso. O método fenomenológico procura quais são as causas dos fenômenos investigados. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele não busca causas nem relações, né? Ele trabalha de uma outra maneira. Vou marcar que está falso, tá? Que é falso. Quinta questão. O método dialético pode ser utilizado como exemplo de abordagem qualitativa. Escolha uma opção, verdadeiro ou falso. Veja bem, o método dialético, ele leva em consideração que todo elemento social ele possui múltiplas dimensões. Né? Então, geralmente, as pesquisas que usam o método dialético estão relacionadas a questões sociais, né? E realmente ele é um exemplo de abordagem qualitativa. Vou colocar verdadeiro. Professor? Sim. Você pode dar um exemplo de resposta errada? Vai aparecer alguma coisa diferente no gabarito no final? Então, eu vou marcar uma que está errada agora, tá? Marca uma errada aí, só para ver se... Eu vou marcar uma errada aqui. Ó, o método de estudo de caso parte do princípio de que, ao estudar um caso específico, é possível chegar a conclusões que possam ser estendidas a outros casos semelhantes.
é a resposta que seria verdadeira. Eu vou marcar que é falsa, então, para a gente errar. Tá? Vamos lá, próxima etapa. O método observacional é o método mais utilizado na ciência biológica. Vou marcar como errada também, ó, falso. Aliás, vou marcar como verdadeiro. Vai ficar errado. E aí nós vamos para uma questão de múltipla escolha. Olha, indique a resposta que apresenta os 3 princípios básicos do método dialético, conforme vimos nas aulas de hoje. Então, temos 5 alternativas aqui. A alternativa correta é a alternativa E. Unidade dos opostos, quantidade e qualidade, negação da negação. Então, eu vou finalizar a tentativa. Essa visualização que nós estamos fazendo é exatamente a visualização que o aluno está fazendo também. Quando chega aqui, ele vai ter lá respostas salvas, retornar a tentativa, tempo restante, 46 minutos. Essa tentativa precisa ser enviada até esse horário. Então, enviar tudo e terminar. Eu vou clicar aqui. Confirmação. Uma vez enviada, você não poderá alterar as respostas para essa tentativa. Então, ele está perguntando aqui, eu vou confirmar. Eu confirmei. Quando eu montei esse questionário, eu já deixei estabelecido que para as questões objetivas, o aluno já pudesse ver as respostas, a correção, imediatamente após terminar. Então, veja bem, a primeira questão, a primeira, a segunda, a terceira questões, elas vão aguardar correção manual. Né? As demais questões já aparecem corrigidas. Ó. Quarta questão, falso, ó, aparece lá ticado que está verdadeiro. Né? Quinta questão, o método dialético pode ser utilizado com exemplo de abordagem quantitativa? Sim, verdadeiro. Então está ticado que está certo. Para as respostas que o aluno errou, vai aparecer esse xizinho aqui. Ó. Então a sexta resposta está errada, a sétima resposta está errada e a oitava resposta está correta. Tá? Essa mensagem aqui, sua resposta está correta, essa mensagem ela é configurável no exercício. Tá? Nós podemos fazer de várias maneiras, fornecer feedback para as respostas dos nossos alunos. Tá, gente? Então, esse é um exemplo de exercício utilizado em sala de aula. Né? Isso poderia ser utilizado como uma avaliação, por exemplo. Na verdade, aqui ele funciona como uma avaliação parcial. Tá? Vou pedir para terminar a revisão. Ele voltou onde estava aqui. Agora, videoaula da segunda parte, na terceira aula do segundo bimestre. Então, aqui nós retomamos, vamos dizer assim, o segmento dos objetos da aula. Tá? Aqui a gente chega no próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com pesquisas com ferramentas eletrônicas. Então, o aluno clica aqui e ele vai assistir a aula normalmente. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula de hoje. A partir de agora, nós vamos ver pesquisa com ferramentas eletrônicas. Recapitulando, então, na primeira parte da aula de hoje, nós vimos de uma maneira mais detalhada os principais métodos de pesquisa. Né? Também vimos a importância da revisão sistemática da literatura, dentre outros assuntos. Nas aulas anteriores, nós havíamos visto pesquisa e projeto de pesquisa. Nessa aula agora, veremos ferramentas eletrônicas de pesquisa. Bom, gente, então eu vou parar aqui. Então, nessa aula, na verdade, o que vai ser trabalhado, só para vocês terem uma ideia dos conteúdos, né? O que vai ser trabalhado são as ferramentas, o Google Acadêmico, o Cielo e o portal de periódicos da CAPES. Tá? Então, aqui, essa aula, ela tem slides, ela tem pequenos vídeos demonstrando como que o aluno usa essas ferramentas eletrônicas para fazer pesquisa, né? E assim por diante. Então, aqui, mais uma vez, o aluno tendo findado essa etapa aqui, ele clica à direita, ele vai ter acesso aos slides dessa segunda parte da aula. Tá? Aí, abriu então, aqui nós temos a estrutura da apresentação dos slides da segunda aula, né? Da segunda parte dessa aula. Então, aqui nós temos mais um vídeo de meia hora, e esse vídeo foi construído com base nessa estrutura de tópicos aqui que está sendo apresentado. Então, o Google Acadêmico, o Cielo, né, o portal de periódicos da CAPES, né, e todas as referências e assim por diante. Então, o aluno ele pode acessar por aqui, ele pode imprimir, ele pode baixar no computador dele, trabalhar da forma como ele achar melhor. E aqui, a última parte da aula é um fórum.
tá? É um fórum onde o aluno, onde eu oriento que sempre os alunos coloquem as questões, as dúvidas deles nesse fórum. Então, se algum aluno tiver dúvida, ele clica aqui, acrescentar um novo tópico da discussão, e aí ele vai fazer uma pergunta, né? Assunto, ó. Dúvida sobre treinamento, treinamento para utilização do portal de periódicos da CAPES. Pode colocar lá, gostaria de saber se os alunos de graduação da Unespar também podem se candidatar a uma vaga nos treinamentos para utilização do portal de periódicos. Já ele vai postar isso daqui, né? Enviar mensagem, né? E vai aparecer, lá no fórum da aula de hoje, vai aparecer essa mensagem, né? E a gente vai poder voltar a discutir. Olha lá, sua mensagem foi publicada. Lá, tá? Então, aparece aqui no início da aula. Tá? Gente, mais uma vez, estão nos avisando que vai ter uma nova interrupção aqui. Tá? Tudo bem até agora, gente? Então, essa é uma forma de estruturar a aula. Tá? Pois não. Eu achei que fica muito organizado desse jeito que você fez. Uhum. E eu preciso aprender para organizar também. Então, a gente vai ver como fazer isso na prática, tá? Então, vamos lá. Tá bom. Vamos retomar aqui. Deixa eu ver. Bom, pessoal, essa aula é uma aula que eu ministrei nessa semana para os meus alunos aqui da disciplina, tá? Aí eu fiz o seguinte, eu repeti essa mesma aula com uma outra formatação, com outro tipo de layout, tá? Então, vou passar aqui para vocês, para a gente ver um outro tipo de layout. Então, ela ficaria desse jeito aqui, ó. Então, ela começa assim, aula 3, vem essa parte introdutória, né? Olá, tudo bem? Nós vamos ver esse assunto na primeira parte, vamos ver aquele assunto na segunda parte. Então, para começar, assista o vídeo já aparece aqui dentro, tá? Então, ele não tem que navegar para lugar nenhum. Para acessar os slides dessa aula, clique aqui, ele vai abrir, então, os slides da aula numa outra página. Se quiser conhecer mais um pouco sobre o método fenomenológico, assista esse vídeo do Sr. Franklin Silva, clique aqui. Após a primeira parte das aulas, faça as atividades, clique aqui. Então, ele vai... Então, aqui, nesse outro layout, fica tudo combinado junto, como se fosse uma página só. Tá? Veja bem, aqui ele vai fazer o questionário, né, e assim por diante, como nós já fizemos lá. Aí, voltando. Agora, vamos para a segunda parte da aula de hoje. Assista o vídeo, né? Para acessar os slides da segunda parte da aula de hoje, clique aqui. Caso tenha alguma dúvida, por favor, publique no fórum da nossa aula de hoje. Muito obrigado. Então, veja bem, nessa outra apresentação, todos os elementos ficam juntos, tá? Então, assim, o aluno não tem que ficar navegando para frente ou para trás através dos botões laterais. Aí vocês poderiam perguntar assim, mas qual que é o melhor? Qual que tá certo? Qual que está errado? Veja bem, não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, né? Assim, isso vai do gosto do freguês, né? Então, assim, por muito tempo, aliás, durante o primeiro bimestre inteiro das nossas aulas aqui, eu usei esse segundo formato com tudo integrado, né? Agora, eu estou usando aquele primeiro formato que eu mostrei para vocês, onde o aluno ele vai navegando pelos objetos de aprendizagem, né? Vocês podem perceber que aqui, nesse formato, perdão, cliquei no lugar errado. Nesse primeiro formato aqui, vou voltar lá. Aqui. Nesse primeiro formato, assim, eu tenho a impressão que fica uma aparência mais profissional, porque nós temos uma página de web, a gente clica aqui, ele chama uma segunda página da web, né, com vídeo, a gente clica aqui, ele chama uma terceira página da web,
né, com os slides. Agora está funcionando bonitinho, Moodle, tá vendo? A gente clica aqui, ele vai para uma quarta página com o vídeo complementar. A gente clica aqui, ele vai para uma quinta página com a atividade proposta. A gente clica aqui, ele vai para uma sexta página com o vídeo da segunda parte da aula, né? E a gente clica aqui, ele vai para o fórum, para os slides, aliás, né? E a gente clica aqui e finalmente ele vai para o fórum. Então, veja bem, as duas formas são corretas, né? Cabe a cada um achar o melhor caminho, né? Esses são dois caminhos que eu já utilizei, né? Eu acho que deve ter outros também, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? Professor, eu ajudo uma matéria EAD lá de São Paulo. A estrutura é exatamente igual a essa que você está mostrando, a primeira estrutura. Você vai clicando e vai avançando. Eu acho que o próprio aluno fica mais fácil também ele se organizar e ele se incentiva a fazer. Porque imagina você ver tudo de uma vez, isso dá até um desânimo. Né? Você vai de passo a passo. Assim, você... é o professor Vander que está falando, né? É isso? Exato. Professor Vander, eu também tive essa impressão, porque quando eu sou um pouco prolixo, eu escrevo bastante nas minhas aulas, né? E assim, uma coisa que eu até aproveito a oportunidade para ressaltar, o aluno, quando está trabalhando no ambiente virtual de aprendizado, ele é chamado a várias atividades, né? Como a gente viu no início dessa aula. Então, veja bem, uma coisa importante é a gente manter um texto no formato dialógico, né? Então, quando a gente estivesse conversando com ele, olá, seja bem-vindo, nós vamos ver isso agora, faça aquilo outro, etc. e tal. Manter esse diálogo. Mas quando a gente coloca tudo isso numa página só, realmente eu concordo com o que o professor Vander está falando. Às vezes o aluno assusta com aquele volume de informações, né? E pode ficar um pouco desinteressado ou com preguiça, falar, vou deixar para depois, né? E quando a gente trabalha nesse primeiro formato que eu apresentei, que vai aparecendo cada etapa da aula devagar ali, eu acho que o susto é menor, vamos dizer assim, né? Eu tenho essa impressão que pode ter um resultado melhor, pelo menos esteticamente, né? E termos também assim, do aluno se sentir mais motivado, né? Eu concordo com você, professor. Bom, é o seguinte, eu fiz essa demonstração, daqui 3 minutos o Zoom vai cair novamente, vou postar novamente lá para vocês, mas a nossa próxima etapa que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos começar a construir essas aulas, tá? Então, assim, a gente vai ver como utilizar aqueles recursos para fazer uma aula como essa que consta aqui nessa publicação, tá? Para isso aqui eu vou pegar uma página vazia, eu pedi autorização ao professor Jairo para usar uma disciplina dele, tá? E aí nós vamos lá para a probabilidade estatística, vai ficar menos carregado, porque o meu está muito carregado aqui. Então, veja bem, quando nós começamos uma disciplina nova no Moodle, nós nos deparamos com a seguinte tela, né? O nome da disciplina lá e uma estrutura de tópicos vazia, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é ir modelando essa estrutura de tópicos de tal maneira a transformar ela num ambiente realmente propício, né? A comunicação com os nossos alunos, né? Então, aqui nós vamos utilizar algumas daquelas ferramentas que a gente viu lá na parte mais introdutória da aula, tá? Então, aqui nós vamos vir aqui em ativar edição, tá? Quando eu ativo a edição, eu abro aqui, então, para a gente poder fazer as alterações. Uma coisa que eu acho interessante a gente fazer, esse é só um exemplo, tá, gente? Ninguém precisa fazer necessariamente assim. Eu faria, por exemplo, a apresentação aqui, apresentação, perdão, né? Ah, ele não pegou. Letra maiúscula. Aí eu acrescentaria um recurso aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Então, eu venho aqui, eu vou adicionar uma página.
Veja bem, quando nós adicionamos uma página, né, nós vamos ter que dar uma identificação para essa página, vou colocar assim, a apresentação da disciplina. Ela nos dá dois campos de edição, tá? Um para a descrição daquele elemento e outro com o conteúdo. A descrição ela é opcional, então eu posso entrar direto no conteúdo, né? Então aqui eu vou entrar no conteúdo e vou colocar olá, seja bem-vindo à disciplina de probabilidade e estatística. Bom, pessoal, então, retomando, então vamos dizer que a gente queira fazer uma alteração nessa apresentação da disciplina. A gente vem aqui em editar configurações, né? Aí ele vai abrir para a gente aquelas caixinhas lá. Essa caixa de descrição eu vou deixar em branco, tá? E aqui eu vou colocar, eu vou fazer uma especificação melhor. Olá, prezado aluno do segundo Ciência da Computação da Unespar, Campus Paranavaí, Campus Apucarana, da Unespar, Campus, Apucarana. Seja bem-vindo ao ambiente virtual da disciplina de probabilidade e estatística. Então, neste ambiente, você encontrará, vou deixar aqui reticências, tá? Bons estudos, e assim por diante. Então, veja bem, nós estamos com um editor HTML aqui aberto, tá? Nossa, tem quanto erro de digitação aqui, perdão. Bem-vindo com N. Aqui nós podemos trabalhar como se nós estivéssemos com o editor normal. Então, eu quero colocar isso daqui ó, em negrito. Eu seleciono negrito. Unespar Campus, Unespar negrito também. Tá? Que mais que eu posso colocar? Então, qualquer coisa que a gente precisar alterar aqui, formatação, a gente seleciona, por exemplo, eu quero colocar itálico, né? Eu quero alterar o tamanho dessa letra. Ó, vocês clicam aqui, tem várias opções, cabeçalho grande, médio, parágrafo e assim por diante. Tá? Depois a gente vai mostrar outros casos, outras possibilidades aqui mais adiante. Tá? Qualquer alteração que eu fizer, eu tenho que salvar. Então, salvar e mostrar ou salvar e voltar ao curso. Vou clicar em salvar e voltar ao curso. Então, olha, agora não temos só uma sequência de tópicos, já temos alguma coisa interessante para o aluno vir aqui e acessar, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, por exemplo, seria disponibilizar o plano de ensino dessa disciplina. Então, eu posso colocar aqui, ó. Eu venho aqui, eu vou colocar assim, ó, para acessar o plano de ensino, clique aqui. Vou tirar esse itálico. Veja bem, lembra que nós vimos lá aquele recurso URL, né? A gente nem precisa ir lá. Como a gente está dentro desse box aqui, ele tem várias ferramentas que, inclusive, tem aquela funcionalidade. Então, vem aqui, eu seleciono onde eu quero criar um link, né? E aí eu venho, clico nesse botão, inserir um link. Tá? Aí o que eu faço? Eu posso colocar um link, eu posso navegar no meu próprio computador. Eu vou vir aqui, então, por exemplo, aqui, arquivos recentes, enviar um arquivo. Né? Escolher um arquivo. Ó, seleciono aqui o arquivo que eu quero subir, Plano de Ensino Probabilidade Estatística 2020, abrir. Tá? Ele vai carregar ali e enviar este arquivo. Bom, então aqui eu vou salvar e vou mostrar para ver como é que fica.
Bom, pessoal, então nós estamos vendo como ir modelando a página para ficar com a cara mais amigável para o aluno, né? Nesse caso, a gente fez a inserção de um link para acessar o plano de ensino. Então, para acessar o plano de ensino, clique aqui. O aluno clicou aqui, ele vai carregar o arquivo lá pelo software que ele vai utilizar no computador dele. Então, vai abrir aqui o plano de ensino, né, normalmente. E assim a gente pode fazer para vários outros documentos também. Tá? Então, voltando aqui, tá? Vocês estão enxergando, né? Ok? Vamos voltar para aquela disciplina de probabilidade estatística. Então, aqui nós temos a estrutura de tópicos dela. Nós colocamos a apresentação de disciplina. Dentro delas, nós colocamos um link. Mas, professor, não dá para tirar esse link e colocar esse link separado daqui, né? Vamos ver aqui, ó, editar, configurações. Ao invés de deixar aqui, eu posso, para ficar mais chamativo para o aluno, eu posso recortar esse elemento daqui, tá? Salvar. E aí eu vou criar um rótulo fora para disponibilizar esse link logo de início, logo de cara para o aluno. Okay. Então, a gente vem aqui, adicionar uma atividade ou recurso, eu vou pedir para adicionar um rótulo. Ó, lá embaixo, rótulo. Adicionar. No texto desse rótulo, eu vou colar aquele conteúdo lá. Ó, para acessar o plano de ensino, clique aqui. Ok? Vou salvar e voltar ao curso. Então, olha como ficou. Então, nós não temos mais uma estrutura de tópicos. Nós temos um site, né, com o nome da disciplina, que tem um tema de apresentação. E temos aqui, fora da apresentação, temos um link para o aluno já acessar o plano de disciplina. Vamos criar, então, uma aula dentro desse ambiente de aprendizagem dessa disciplina. Vamos montar a nossa aula. Então, a gente vai montar uma aula num tópico novo, né? Então, a gente vai vir aqui, né? Tópico 2, vou modificar o nome dele, colocar lá aula sobre... Eu vou colocar o mesmo assunto da minha aula lá. Tá? Aula sobre métodos de pesquisa e sobre ferramentas eletrônicas de pesquisa. Eletrônicas. O que eu fiz? Troquei o R aqui. Mais. Ok. Então, veja bem, quando a gente pede para fechar a edição, ele aparece, desativar a edição, ele aparece a página normal, né? Vamos lá. Então, essa é a página do jeito que vai aparecer para o aluno, tá? Então, para fazer qualquer alteração, eu tenho que vir no ativar edição. Então, aqui tem um probleminha aqui que eu preciso identificar, né? Vou colocar aqui aula 1, por exemplo. Aula 1, primeiro bimestre. Tá? Aí, para construir a aula, nós vamos sempre utilizar esse botão de adicionar atividade ou recurso. Então, vou clicar aqui, né, e vou chamar. O que eu vou chamar primeiro? O que eu vou colocar primeiro? Vou colocar uma página de internet. Tá? Então, página, adicionar. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, introdução. Na descrição eu não vou colocar nada. No texto da introdução eu vou colocar o conteúdo referente à introdução daquela minha aula lá. Então, veja bem, isso daqui a gente pode preparar no Word, em algum outro lugar, deixar pronto, copiar e colar nas partes onde a gente quer colocar dentro do Moodle. Né? Vou colar aqui, ó. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de... Vou mudar. Essa disciplina não é esse nome, né? Gente, é só um exercício. Então, vou colocar lá probabilidade e estatística. Os conteúdos da nossa aula de hoje, enfim. Aí eu vou salvar e mostrar. Ok, gente, então retomando, né? Então, nós temos dois tópicos, um de apresentação, outro da aula 1. Nós colocamos um primeiro objeto aqui, que é para fazer a introdução. Agora nós vamos
inserir um outro objeto. Né? Então, nessa aula 1 aqui, para a gente seguir a sequência que estava na outra disciplina lá, então nós teríamos o vídeo. Né? Então, adicionar uma atividade recurso. Vou colocar aqui, adicionar uma atividade. Isso. Nós vamos colocar novamente uma página, tá? Alguém poderia falar assim, professor, você não podia colocar o URL do vídeo, o endereço do vídeo? Poderia, mas ainda vai ficar fora daquela sequência de páginas. Então, para manter o mesmo layout, eu vou usar uma nova página. Então, aqui eu vou colocar vídeo, primeira parte da aula. E aqui eu vou inserir um vídeo. Né? Veja bem, para fazer isso, né, tem várias formas possíveis, tá? O professor. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por exemplo, eu tenho a minha pasta lá do Drive, onde que eu armazeno todos os vídeos que eu gravo, né? Uhum. Tem como eu colocar ou o link direto do vídeo, ou o link, ou do modo como você colocou aí, que eu vou lá na pasta, busco o vídeo para que os alunos assistam aqui o vídeo que está lá no Drive, ou isso não é possível? É possível sim, é isso que a gente vai fazer agora, Rafael. Então veja bem, não é recomendável que você carregue o vídeo para dentro do Moodle, porque ele ficaria muito pesado e ficaria lento, né? Então, o que a gente pode fazer é justamente criar um link para um desses repositórios externos, pode ser para o teu Drive, pode ser para o YouTube, por exemplo, tá? E aí ele vai rodar, mas ele vai rodar aqui dentro, mas na verdade ele está rodando dentro do site específico lá. Ele só está aparecendo aqui dentro do Moodle, né? E aí ele funciona melhor. Então, nesse caso aqui, que nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos abrir uma nova aba aqui, tá? Vamos entrar no YouTube. Eu vou entrar aqui para analisar o vídeo. Então, eu vou pedir para entrar na minha conta, no meu canal. Vamos lá. Então, aqui vai aparecer os meus vídeos, né? Eu vou clicar aqui para aparecer os meus vídeos que eu tenho trabalhado ultimamente. Tá? Então, vou clicar aqui, perdão, YouTube Studio. Então, aqui, olha, eu tenho listado os meus últimos vídeos. Então, eu tenho aqui todos os vídeos dessa disciplina que eu gravei nesses 2 bimestres. Então, aqui eu vou colocar lá, eu quero publicar esse vídeo. Aula 13ª aula, primeira parte. Então, eu venho aqui, clico nele. Tá? Eu tenho que abrir o vídeo para pegar um código de incorporação, tá, gente? Então, clica nele até ele abrir realmente no YouTube. A gente localizou o vídeo, você clica em compartilhar, aí vai lá em incorporar. A ideia aqui é que ele vai dar um código de incorporação, um código HTML. Esse código você vai inserir dentro da tua página no Moodle, tá? Então, ele não é um link necessariamente, é um código HTML. A gente vai vir aqui, vai copiar ele. E aí nós vamos voltar lá. Opa, aqui. Então, veja bem. Aqui, vocês estão vendo esse conteúdo da página? Nós temos essa barra de ferramentas básicas. Se nós apertarmos esse botão, ele abre uma segunda barra de ferramentas. Ó. Isso, abriu. Tá vendo? Então, aqui nós temos outras opções que não estão visíveis. Por exemplo, alinhar o texto à esquerda, centralizar, alinhar à direita, né? E texto sublinhado, subscrito, sobrescrito. Aqui nós vamos clicar nesse botãozinho aqui, tá, de HTML. Quando a gente clica aqui, ele abre o local para nós colocarmos aquele código que nós pedimos, tá? Que nós copiamos. Então, eu coloco aqui e peço para salvar. Perdão, gente, eu estou no lugar errado. Olha, não é aqui não. Aqui é descrição. Eu tenho que fazer isso aqui embaixo, ó, no conteúdo. Às vezes a gente confunde, porque são 2 caixinhas, tá? Essa primeira aqui é só descrição. É nessa segunda, ó, conteúdo. Eu clico aqui, colo o código e peço para ele salvar e mostrar.
Então, ele ficou dessa maneira aqui, tá? Então, veja bem, nós estamos aqui, né? Ele acabou duplicando. Vídeo da primeira parte da aula. Então, a gente vai clicar aqui para ter acesso a ele. Agora, tem um detalhe. O vídeo ficou pequeno, né? Ficou pequeno. A gente pode configurar isso daqui. A gente pode fazer uma alteração, tá? A gente pode vir aqui e pedir para alterar. Editar configurações. Vocês estão vendo aqui essas duas medidas, 560 e 315? Essa é a medida da largura e da altura do vídeo. Tá? Nós podemos aumentar isso daqui proporcionalmente para que o vídeo tome uma dimensão mais bacana. Então, aí eu vou fazer um cálculozinho aqui. Eu vou colocar... Por exemplo, 560 dividido por 3... 1/3 de 560 é 186,6. Se eu multiplicar 1/3 por 5, eu vou aumentar 2/3 da imagem. Então, aqui vai para 933 pixels. E vou fazer a mesma coisa aqui. Esses 315 dividido por 3 dá 105. 105 vezes 5 dá 525. Eu venho aqui, salvar e mostrar. Então, ele vai redimensionar o tamanho do meu vídeo dentro da página. Olha a diferença que deu, gente. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar para o início dessa aula. Então, como que ela está ficando? Ó, introdução, nós entramos na introdução. Né? Está falando aqui, primeira parte, métodos de pesquisa e tal. Para começar, assisto o vídeo. Né? Eu clico aqui, ele vai chamar a segunda página, com o meu vídeo já redimensionado, né? Se eu clicar aqui, ele vai abrir o vídeo no tamanho certo lá. Esse vídeo, como o professor Rafael estava perguntando, né, professor Rafael? Aqui eu estou acessando o vídeo diretamente do YouTube, tá? Então isso não causa tráfego de dados, lentidão, essas coisas que causaria se o vídeo estivesse dentro do meu Moodle, tá? Então isso aqui facilita bastante, tá? E se o aluno quiser assistir tela cheia, ele funciona em tela cheia normalmente também, tá? Editar. Aqui aconteceu por algum motivo, acabou duplicando esse vídeo. Eu vou vir aqui editar, eu quero excluir isso daqui. Eu só quero um vídeo da primeira parte da aula. Eu vou excluir esse segundo. Vou apertar em excluir, ele vai apagar. Ok? Temos um só. Marcelo. Sim, pois não. Sou eu, Paula. Esse vídeo que você postou no YouTube, você gravou a partir do Zoom, foi isso? A partir do Zoom. Ah, tá. Todos os meus vídeos que eu postei lá são todas gravações do Zoom. Só que é o seguinte, né? Quando eu gravo esses vídeos, né? Como são vídeos assim particulares, entre aspas, né, vídeos de trabalho, eu salvo ele como um vídeo não identificável. Né? Então, aí as pessoas só vão ter acesso a ele através desse link aqui que eu estou colocando. Se alguém procurar a minha conta do YouTube, não vai achar aquele vídeo, porque ele fica oculto. Tá? Tá. Não listado, eu acho. Não listado, isso é o termo correto. Não listado. Não listado, perdão. Isso mesmo, Lisandro. Muito obrigado. Estava trocando o termo. Vídeo não listado. Só lembrando uma coisa que o Marcelo falou lá no começo, né? Nenhuma outra ferramenta tem a capacidade de fazer vídeo tão leve, né, Marcelo? Sim, exatamente. Isso é uma vantagem enorme para o aluno que vai assistir aí com 3G, 4G e 5G, os adicionais aí, é uma beleza, porque daí ficam vídeos pequenos. Né? Bom, vamos para a terceira etapa. A gente tem que adicionar uma nova atividade. Né? Então, a nova atividade vai ser, então, os slides. Nós vamos adicionar aqui, então, um arquivo. Ó. Arquivo, tá? Adicionar. Então, aqui, slides da primeira parte da aula. É por aqui que vai. Aqui. Enviar o arquivo. Vamos ver se eu pego o recente já, porque para ganhar tempo. Esse cara aqui, selecionar arquivo.
Foi. Agora é o que vem aparência, incorporar, salvar e voltar ao curso. Então vamos lá. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né? Vamos navegar nele. Então, do vídeo, a gente vai navegar para a próxima página. A próxima página já vai ser os slides. Ó. Ok. Pessoal, vocês viram? A gente clica lá embaixo em arquivos, aí seleciona o arquivo, e aí a gente pode configurar o jeito que a gente quer que o arquivo apareça para o aluno no Moodle. Vamos mudar essa configuração aqui. Inclusive, para a gente ver. Ó. Editar, configurações. Se você quer fazer com que o aluno baixe um arquivo necessariamente, você vem aqui, aparência, ó, em vez de incorporar, forçar o download. Ó, tá? Aí salvar e mostrar. Tá? Aí quando o aluno entrar lá na aula, quando ele clicar no arquivo, o arquivo não vai abrir. O arquivo vai perguntar onde ele quer salvar o arquivo. Opa. Olha lá, no meu caso aqui já apareceu a janelinha que ele está fazendo o download do arquivo. Então, gente, tudo isso é configurável, né? Vamos voltar à forma como estava antes. Então, editar configurações, a gente quer que o arquivo fique visível dentro da nossa página. Então, a gente vai voltar lá, aparência, vou colocar ele como embedded, né? Como incorporado. Ok? Vamos salvar. Tudo bem, ok. Então, agora, qual que é a nossa próxima etapa na confecção dessa aula aqui? O aluno já viu a introdução, já assistiu o vídeo, já baixou o slide, estudou o slide. A próxima etapa seria colocar o vídeo complementar. Mas vamos pular aqui para a gente ganhar tempo. Vamos colocar para o vídeo, a gente já viu como é que faz. Vamos colocar então os exercícios, pode ser? Vamos lá então, adicionar atividade ao recurso. Adicionar questionário, ó. Aqui, questionário. Adicionar. O nome. Atividade 1, primeiro bimestre. Descrição. Não preciso colocar. Aí eu vou configurar o meu... Olha, isso aqui é muito importante, gente, esse detalhe. Eu não vou configurar as questões, eu vou configurar o questionário primeiro. Tá? Então, eu venho aqui, duração. Olha, abrir o questionário e encerrar o questionário. Então, a gente tem que vir aqui, habilitar, data de abertura. Eu vou dizer que eu quero que o meu aluno abra isso de agora, que ele encerre esse questionário daqui a um dia. Né? Até amanhã às 18 horas, às 17h30, por exemplo. 17h30. Limite de tempo. Eu posso deixar sem limite. Aí o aluno pode usar o tempo que ele quiser, mas eu posso habilitar o limite por minutos, por hora, por dias, por... Olha, é tudo configurável. Eu vou colocar então por minutos. Que o aluno faça isso em 35 minutos. Tá? Quando o prazo expirar, o que o Moodle deve fazer? Ó, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Ele estava fazendo o exercício, deu 35 minutos, travou. E agora? O Moodle manda para mim, o Moodle termina de enviar as respostas que estavam preenchidas. Eu posso colocar aqui, ó, existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não são modificadas. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar essa. Período de carência. Eu vou colocar aqui, olha, em minutos, o aluno vai ter mais 10 minutos para terminar e enviar a atividade. Tá? Nota. Eu posso colocar aqui a nota, tentativas permitidas. Como padrão vem ilimitado. Eu vou colocar que isso é permitido somente uma tentativa. Tá? Método de avaliação fica travado. Layout. O layout é o seguinte, quantas questões vão ser exibidas de cada vez na página do aluno? Eu posso fazer 2, 3, 5, quantas eu quiser. Eu prefiro fazer uma pergunta por página. Ele responde uma pergunta, dá ok, vai para a próxima página. Mas a gente poderia deixar 2 perguntas, por exemplo. Tá? Eu vou deixar uma. Comportamento da questão. Misturar questões no questionário? Sim, está falando. Como não é uma prova, nada, eu vou deixar que não. Olha, como se comportam as questões? Feedback adiado. O que significa que feedback adiado?
O sistema, para as questões objetivas, ele vai saber qual a resposta correta. Se eu colocar feedback imediato, por exemplo, o aluno respondeu a pergunta, o Moodle já corrige para ele se está certo ou está errado. Então, eu vou deixar ele aqui nesse feedback adiado. Ele vai dar o feedback somente quando terminar todas as respostas de todas as questões. Tá? Tudo bem? Opções de revisão. Olha, o aluno pode ter acesso à resposta correta de cada questão. Eu vou colocar aqui, ó, após a tentativa, ele já vai saber a resposta correta? Não. Mais tarde, enquanto estiver aberto? Não. Depois de fechamento do questionário, sim. Aí ele pode saber qual é a resposta correta. Tá? Então, os principais elementos para configurar um questionário são esses que eu passei aqui com vocês. Vou retomando, então. A duração, quando que ele abre, quando que ele fecha, o limite de tempo que vai estar disponível para ele responder as questões, o que o sistema vai fazer quando acabar o tempo dele, nesse caso vai dar mais uma colher de chá, mais 10 minutos para ele terminar. Tá? A nota, veja bem, a nota aqui, a gente pode criar categorias para colocar nota. Essa nota para aprovação, a gente pode colocar aqui também, mas não é necessário colocar aqui. Nós podemos configurar isso depois lá no caderno de notas. Tá? A gente pode modificar isso lá para frente. Então, aqui eu vou salvar e vou voltar ao curso. Veja bem, até aqui eu não fiz nenhuma questão, eu só criei o questionário. Tá? Então, você vem aqui, atividade primeiro bimestre, editar. Ó, editar configurações. Vai aparecer lá. Ó, o questionário está vazio, não tem nenhuma questão. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou ter que entrar nele para começar a inserir as questões. Vamos lá, atividade 1. Olha, ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Editar questionário. E aí nós vamos pedir, então, para inserir perguntas. Ó. Adicionar questões. Aí a gente adicionar uma nova questão. Veja bem, ele coloca aqui outras possibilidades. Adicionar do banco de questões, que a gente já pode ter um banco de questões criados, ou uma questão aleatória. Então, deixa eu só esclarecer para vocês. No começo, a gente está trabalhando com questões, né? A gente está começando. Mas pode ser que daqui a um ano você queira oferecer uma disciplina semelhante à que você já ofereceu no ano passado. Você pode acessar o seu banco de questões e você pode fazer um banco de questões específica para cada bimestre. Você pode reaproveitar questões. Tá? Então, nesse caso, uma nova questão. Vamos lá, então. Nós temos aqui, então, os tipos de questão. Escolha um tipo de questão para adicionar. Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, numérico, dissertação. Vou colocar dissertação, tá? Porque a minha resposta vai ser de algumas linhas. Tá? Então, eu vou colocar aqui, adicionar dissertação. Então, nome da questão, vou colocar só número 1. Tá? Texto da questão. Então, eu acho que alguma coisa lá... Quais eram... Vou colocar assim, ó, considerando o filme que assistiram na aula anterior, quais dos métodos que estudamos na aula de hoje podem ser identificados no contexto da pesquisa realizada pelo Zodoni. Tá. Aí eu vou salvar. Essa é a questão, feedback geral. Tá, opções de resposta, né? Ó, editor HTML, vou deixar. Exigir texto, exigir que o estudante insira um texto. Tamanho da caixa de entrada. Olha, tem várias opções. Né? Essa resposta não vai ficar mais do que uma linha. Vou colocar, então, cinco linhas. Tá? Permitir anexos? Não. Não permitir anexos. Tá? Modelo de resposta. Salvar alterações e continuar editando. Gente, então vamos para uma segunda questão. Então, vamos lá. Salvar alterações e continuar editando. Vamos continuar dentro do questionário. Então, aqui, não. Na verdade, eu tenho que sair.
Editar questionário. Ó, então, aqui eu vou pedir para adicionar uma nova questão. Então, agora, vamos fazer uma questão de verdadeiro ou falso. Adicionar. Então, nome da questão, número 2. Aí vou colocar assim... o método fenomenológico busca... nossa, método com 2 acentos. Perdão. Busca a identificação das causas dos fenômenos estudados. Então, vamos lá. Marcação padrão. Essa marcação aqui, tá? Ela não é tão fundamental aqui. A gente vai colocar aqui como falso. Tá? Então, veja bem, no meu padrão de resposta já estava assinalado falso. Se essa for verdadeira, eu vou colocar verdadeira. Mas nesse caso é falso mesmo. Falso. Tá? Feedback para a opção verdadeiro. Eu vou colocar assim, parabéns. Você acertou a questão. Acertou a questão. Vou salvar as mudanças. Tá? Cadê a outra? Vamos colocar mais uma, então. Uma nova questão. Outra de verdadeiro ou falso. Vamos colocar de múltipla escolha. A múltipla escolha é uma questão mais, mais assim, difícil de fazer, porque ela tem muitos campos e é perigoso a gente cometer algum erro na hora de fazer essa pergunta aqui. Tá? Então, vou mostrar para vocês como que funciona. Indique a resposta que apresenta os 3 princípios básicos do método dialético, conforme vimos nas aulas de hoje. Método. Então, aqui eu tenho o enunciado da questão. Aqui, então, eu vou ter as respostas. Ó. Apenas uma resposta. Não, aqui é apenas uma resposta que está certa. Resposta. Então, as alternativas. Né? Então, vamos lá. Ó. A primeira opção de resposta, eu vou colocar aqui. Ó. Letra A. Né? Eu vou colocar só os dizeres. Unidade dos opostos. Alienação. Opa. Opostos. Alienação. E negação da negação. Então, essa é a primeira resposta. Né? Primeira alternativa da questão. A segunda é aqui. Não, cuidado, gente. Aqui é um campo de feedback para essa resposta. Então, eu tenho que vir na escolha 2, ó, nessa caixinha aqui. Letra B vai ficar aqui, então. Vou colocar assim, contradição. Luta de classes. E alienação. Ok. Terceira alternativa que eu quero construir. Ah, é aqui? Cuidado, não é aqui. Aqui é feedback da segunda ainda, tá? A terceira é nessa caixinha. Vamos lá. A terceira é unidade dos opostos. Unidade. Opostos. Negação. A negação. E fetichismo. Quarta alternativa, letra D. Vou colocar aqui. Contradição.
alienação e fetichismo. Quinta alternativa. Opa, aqui. Não, não é aqui. Lá embaixo, nessa caixinha, aqui embaixo. Vou colocar lá. Unidade dos opostos. Opostos. 10 minutos para fechar de novo. Vamos terminar antes. Ai, meu Deus, aqui. Que susto. Unidade dos opostos. Quantidade e qualidade. E negação da negação. Ok? Então aqui eu coloquei as 5 alternativas, né, gente? Veja bem, nota. Vocês estão vendo que para cada alternativa tem uma nota? Olha lá, nota 100, 90, 83. Então, eu vou na alternativa verdadeira, a única alternativa verdadeira, e vou atribuir nota só para ela. A verdadeira é a última. Então, vou atribuir 100% na escolha 5, que corresponde à letra E. Tudo bem? Então, aí nós vamos salvar as alterações, salvar as mudanças e ver como é que ficou o nosso questionário. Antes que caia essa aula novamente. Então, vamos lá. Opa, aqui. Então, veja bem. Nós tínhamos feito o slide, a página dos slides, né? Então, aqui daqui para frente, a gente entra, então, na parte da avaliação. Então, vamos pré-visualizar o questionário, né? Ele está avisando aqui, ó, o questionário tem um limite de tempo de 35 minutos, né? Aí nós vamos entrar. Ele abriu a primeira questão. A primeira questão que eu havia feito, ele não salvou. Eu devo ter feito alguma coisinha errada, ele acabou pulando. Ele pegou da segunda em diante. Tá? Então, ficou primeira questão. Então, vamos lá. O método fenomenológico busca identificação das causas dos fenômenos estudados? Não, é falso. Então, próxima página. Próxima pergunta. Segunda questão, olha lá. Indique a resposta que apresenta os 3 princípios básicos do método dialético conforme vimos nas aulas de hoje. A letra E. Unidade dos opostos, quantidade, qualidade, negação da negação. Então, finalizar a tentativa. Ele vai dar um resumo para mim com as respostas, do jeito que está. Vai perguntar se eu quero voltar ou não, ou se eu quero enviar tudo e terminar. Eu vou enviar tudo e terminar. Tá? E aí ele vai, então, apresentar uma caixinha de confirmação. Enviar tudo e terminar. E ele vai dar aquele feedback adiado que eu tinha falado para vocês. Né? Então, ele vai mostrar, ó, a primeira questão, ela foi feita, ela foi assinalada corretamente, aparece o ticado verdinho, e a segunda questão também aparece o ticado verdinho, aí sua resposta está correta. Né? Lembrando, como a gente viu anteriormente, se tivesse uma resposta incorreta, ia aparecer um X pequeno vermelho. Tá? Gente, então é assim que a gente faz a atividade. A gente monta questionário. Tá? Vamos então agora, eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente havia visto no modelo da aula, porque nós já trabalhamos com vídeos, já trabalhamos com slides. Vamos montar um elemento diferente agora. Deixa eu voltar lá. Vamos criar agora, então, uma tarefa. Tá? Então, eu crio uma tarefa quando as modalidades de questionário não servem para a avaliação que eu estou propondo. Então, vou criar uma tarefa. Vou clicar adicionar uma atividade ou recurso. Né? Aí nós vamos lá, atividades. Vamos lá em atividades, tarefa. Adicionar. Nome da tarefa. Atividade 2. Atividade 2, primeiro bimestre. Aí eu preciso fazer um enunciado para essa tarefa. Então vamos imaginar alguma coisa assim que seja diferente, que não caberia lá num texto, por exemplo. Porque eu poderia fazer uma pergunta e que dá 10, 15, 20 linhas para o aluno responder. Mas isso não caberia naquilo que eu estou pedindo. Né? Então, eu vou pedir alguma coisa que tenha uma outra conotação diferente, que não caiba naquele tipo de pergunta. Então, vamos tentar alguma coisa assim. Pois não.
geralmente nessas perguntas, né, a gente vai fazer gráfico, e acho que não dá para fazer gráfico lá no anterior, né? Então, vamos colocar assim, alguma coisa assim, ó. Faça um gráfico da distribuição normal da população analisada de acordo com student, sei lá, algum autor, alguma coisa assim nesse sentido. A gente parte do princípio que isso daqui tem uma ligação lógica com o conteúdo que a gente trabalhou, e a gente está pedindo para o aluno, então, fazer esse gráfico. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai vir aqui, né, e vai... Então, a gente tem que habilitar o período. Já está habilitado aqui de 17 até o dia 24. Uma semana está habilitado. Vamos deixar aqui. Tá? Lembrar-me de avaliar. É bacana isso daqui. Ele passa a mensagem para nós, para o professor, lembrar que tem que avaliar aquela tarefa. Então, aí o professor tem que entrar no Moodle para avaliar. Tipos de envios. Olha, texto online, não, envios de arquivo. Então, número máximo de arquivos, um só. Tamanho máximo, 10 megas. Não precisa ser tão grande assim, vou colocar 5. Tipo de arquivo, gente, isso aqui é muito importante. Ó. A gente pode escolher. Se a gente deixar sem seleção, ele vai aparecer, qualquer arquivo que o aluno enviar para a gente, ele vai aceitar. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai pedir tipos específicos. Tá? Então, aqui, veja bem, a gente pode pedir um tipo de imagem, por exemplo, né? Então, vou colocar JPG, por exemplo, alguma coisa assim, imagem, ó. Imagem, arquivos de imagem. Cadê? Onde que eu cliquei? De vídeo, web. Aqui está certo. Arquivos de imagem. Ok, salvar mudanças. Então, ele vai aceitar todos esses formatos. Aí eu tenho um problema. Será que o meu visualizador de arquivos ele vai dar conta de todas essas imagens aqui? Ah, não. Eu vou especificar uma imagem de um formato único. Eu vou colocar PNG, tá? Por exemplo. O aluno vai ter que mandar dentro desse formato aqui. Tá? Eu vou especificar PNG aqui e vou salvar. Salvar e voltar ao curso. Então, quando o aluno entrar aqui, ele vai navegando pelas diversas partes da aula, ele vai chegar nessa parte aqui, que ele vai ser convidado a enviar a atividade dele. Ó. Então, nós vamos aqui eu estou entrando como professor. Vamos entrar como... Gente, uma coisa muito bacana no Moodle é a gente mudar de papel. Ó. Você vai lá em cima e clica lá, mudar de papel. Mudar de papel para estudante. Eu quero ver como é que eu fico, como que eu visualizaria como estudante aquela atividade, tá? Então, eu entro aqui, né? Ó, opa. Adicionar tarefa. Olha, envios de arquivo, olha lá. Tamanho máximo para novos arquivos, 5 MB. Arquivos, então, ó, venho aqui e eu clico para enviar o arquivo do trabalho, no formato escolhido, no formato que o professor determinou. Então, vou clicar em escolher arquivo, tá? E vou escolher um arquivo aqui que seja adequado. Eu tenho aqui um gráfico PNG. Então, vou clicar nele e vou mandar ele carregar. Pronto, já carregou. Agora, clico em enviar esse arquivo. Ele já consta aqui que está carregado, né? Então, agora eu vou salvar as mudanças. Então, eu tenho o status aqui da minha atividade. Ó. Nesse status aparece aqui para mim que o arquivo foi enviado para avaliação, por enquanto não há notas, né? Então, tem outros dados aqui de horário, data de entrega, tudo. Né? O nome do arquivo. Tá? E aqui, então, vou sair do papel de estudante, vou entrar no meu papel normal. Então, agora eu vou
acessar o sistema como responsável pela disciplina, né? Então, vou pedir aqui para ver todos os arquivos, né? Então, tarefas por página, nada a ser mostrado. Então, veja bem, provavelmente o Moodle não processou esse arquivo aqui para mim, para chegar para a correção ainda. Ok? Pessoal, era o que eu tinha para passar para vocês aqui, né? Para dar umas dicas assim de como usar o Moodle para a preparação das nossas aulas durante esse período. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.